Um concurso que promete nomear mais de 1.200 pessoas. Eu estou falando do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um concurso top para você que, inclusive, está iniciando a sua trajetória nos estudos para concursos públicos. E nesse vídeo eu quero falar sobre as disciplinas que você precisa estudar, quais são as perspectivas dessa prova, né? O que você tem que fazer para garantir a sua aprovação nesse concurso público. Então, a gente tem aí um tempo muito bom para se preparar para esse concurso e eu quero te mostrar nesse vídeo aqui como que você vai estudar para esse concurso do Tribunal de Justiça, o cargo de técnico, de analista, que apesar de ter vindo cadastro de reserva, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio já garantiu que serão nomeados pelo menos 1.200 pessoas. Cara, é muita gente, então ao longo do período de validade do concurso público, certamente a gente ainda vai ter mais nomeados. Então, fica aqui comigo porque eu preparei um material, inclusive para você que quer saber mais sobre esse concurso, a gente vai ter preparação. No final desse vídeo eu vou falar para você aqui o que a gente preparou de reta final, porque nesse momento não dá mais para você se preparar de uma forma aleatória. Você precisa estudar de maneira desorganizada, ou você precisa estudar de maneira organizada, porque a desorganização vai te atrapalhar nesse momento. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Até porque eu preparei um material, eu vou deixar disponível aqui na descrição para vocês um material bem legal que eu fiz a análise das disciplinas e eu vou estar comentando aqui com vocês hoje, tá? Mas indo direto ao ponto, nós temos aqui o seguinte, né? Que as provas vão ser realizadas no dia 1º de fevereiro. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui em outubro, final de outubro. Então, nós temos novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Então, para 3 meses aí praticamente, né? 90 dias aí de preparação para a prova. A banca é a banca FGV. A remuneração, cara, muito top, né? De técnico 5.685. Só que acrescido a esse valor, nós vamos ter auxílio alimentação de R$ 1.600, tem auxílio saúde, tem auxílio creche, auxílio de educação, enfim, cara, adicional de qualificação. São muitos benefícios que vêm ali para aumentar, para incrementar a sua remuneração. Então, eu acredito que vale a pena aí você se preparar com qualidade, tá bom? Para o cargo de técnico judiciário, nós vamos ter as seguintes disciplinas, tá? Língua portuguesa, legislação especial, noções dos direitos das pessoas com deficiência e ética no serviço público. Essas 4 matérias, elas têm um total de 30 itens, sendo 20 itens só de língua portuguesa, ou seja, o português tem um peso muito interessante aqui nessa prova, né? São 20 questões e certamente, né, deixa eu só ver aqui se está bem posicionado, ver se está bem posicionado certinho. Só essas disciplinas aqui você já tem aí 30 itens da prova, né? Correspondendo a 42%, 42,86% da prova. E português, cara, é uma matéria que você precisa dominar, realmente é um diferencial. A FGV tem uma forma própria de cobrança. Inclusive, dentro do nosso projeto, você vai ter um curso de português específico para a banca FGV, para esse cargo de técnico e também o de analista, tá? Dentro dos conhecimentos específicos, nós temos direito administrativo, direito constitucional, processo civil, processo penal e legislação, com 40 questões, tá? 40 itens, correspondendo aí a 57% da prova, né? E lembrando que para técnico não terá prova discursiva, né? Ou seja, não vai ter redação, prova objetiva, e para você ser considerado aprovado na prova de técnico, você precisa atingir um mínimo de 12 itens de conhecimentos gerais, ou seja, dentro dessas 30 questões, você precisa acertar 12, tá? E dentro de conhecimentos específicos, que são 40 questões, você precisa acertar pelo menos 20, tá? Para você ser considerado aprovado. E no conjunto da prova objetiva total dos 70 itens, você precisa ter 35 itens ali, né, acertado para você ser considerado aprovado nessa prova objetiva. E aí, obviamente, vai ter lá o número de cortes ali dos aprovados, porque a perspectiva é de que chamem muito, né? Nomeiem muito, então por isso que eu digo que é uma excelente oportunidade. Então, dentro desse quesito, prova de técnico. Quando a gente fala da prova de analista, tá? A prova de analista nós temos língua portuguesa, legislação especial, noções de direito das pessoas com deficiência e ética no serviço público, também com 30 itens, ou seja, 42% da prova, assim como de técnico. E na prova de conhecimentos específicos, nós também temos aqui 40 itens. Aí tem, obviamente, né, nós temos as áreas específicas de analista, né, mas eu estou colocando aqui a sem especialidade, que é o que deve nomear bastante gente, né? Inclusive o concurso veio com muitas vagas, né? Muitas vagas não. Muitos cargos de analista na área de TI, várias áreas lá, banco de dados, desenvolvimento, infraestrutura, segurança, IA, análise de dados, enfim, você tem que analisar direitinho o edital, você que é da área de TI, porque também é uma excelente oportunidade esse concurso.
Então, dentro dos conhecimentos específicos de direito administrativo, constitucional, processo civil, penal, processo penal e legislação. Então, a diferença que tem aqui para técnico é a inclusão de matéria de direito penal, né? Então, nós temos aí 40 questões dentro dessa perspectiva, então 57% da prova, tá? 57% da prova. Então, gente, analisando aqui, é uma excelente oportunidade, porque a gente tem muitas oportunidades, 1.200 nomeações, então tá tudo certo, dá para você chegar e brigar, né? Ó, 35, da mesma forma você vai ter que atingir 35 questões da prova objetiva, então tá tudo certo aqui. Uma prova discursiva, então no caso de analista você vai ter uma questão discursiva valendo 20 pontos, e desses 20 pontos você precisa atingir 8 pontos, né? A pontuação mínima ali de 8 pontos, então também dá legal para quem se preparar com a gente também no projeto de analista, a gente vai ter um módulo de discursivas lá também para te ajudar, beleza? Então, pessoal, lembrando que candidatos PCD, né, pessoas com deficiência, indígenas e negros, têm uma pontuação de 20% inferior a essa nota mínima, ou seja, 35 pontos na prova objetiva. Se você for indígena, negro ou pessoa com deficiência, a pontuação mínima cai 20% em relação a esse valor. Então, calcula aí 20% de 35, reduz esse valor, então você vai ter uma nota mínima aí, tá bom? Então, eu vou até calcular aqui para você, né, para te ajudar. 35 menos 20%. Nós temos, então, 28 pontos, é a pontuação mínima para você que é candidato negro, indígena ou pessoa com deficiência, tá? Falando um pouquinho mais sobre esse concurso, pessoal, são 40 horas semanais, né? O Tribunal de Justiça tem essa questão, né? As provas vão ser realizadas para técnico em Juiz de Fora, Belo Horizonte, São Paulo, né, nas seguintes cidades do Rio de Janeiro também, ó, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Duque de Caxias, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Teresópolis, Angra dos Reis, Nova Friburgo. Então a gente tem uma oportunidade muito legal, porque nós vamos ter vários lugares para você fazer a sua prova, tá? Para você se preparar para essa prova. Eu estou aqui, inclusive, analisando aqui o edital, para analista, é uma coisa muito bacana, né, que quando a gente vem em prova de técnico de analista, você tem aí os horários também para você fazer a prova, né, em horários diferentes ali. Então, vou só analisar isso, né, para a gente não cometer nenhum equívoco. Já teve uma primeira retificação, inclusive, né, a retificação aqui da prova, os portões serão indicados, deixa eu só ver aqui essa retificação. A prova será realizada dia 1º de fevereiro de 2026, das 8 às 12 horas, tá? Das 8 às 12 horas, segundo horário de Brasília. Então a prova de técnico vai ser pela manhã. Também foi retificada aqui a parte relacionada à ética no serviço público. Então a prova de técnico vai ser realizado, né, no horário da manhã, tá? No horário da manhã a prova de técnico. Deixa eu analisar agora a de analista para ver se teve alguma mudança também na prova de analista, tá? Deixa eu ver aqui o edital de analista, primeira retificação para analista. A prova de analista será, então, das 13 às 18 horas. Então, a gente também tem aqui para a prova de analista das 13 às 18 horas. Então, significa que você vai poder aí fazer, né? Cadê? Serão dia 1º às 14h30. Pô, gente, ficou legal. Então, você pode fazer tanto para técnico como para analista, né? Estou muito distante. Tanto para técnico como para analista. Então, você tem essa possibilidade aí de fazer a prova de manhã de técnico e à tarde a de analista, beleza? Gente, olha só, o que eu acredito que vale a pena nesse momento, né? Primeiro, você vai ter que ter uma preparação priorizando algumas disciplinas, por exemplo, o português e os conhecimentos específicos, né? Afinal, só o português e os conhecimentos específicos correspondem a 60 itens da sua prova de 70. Então, por exemplo, a matéria de pessoas com direito das pessoas com deficiência, ética, legislação especial, são 10 itens, então não vale a pena você colocar nesse momento no teu plano. O ideal é que você estude direito administrativo, constitucional, processo civil, processo penal, que são matérias ali mais importantes para você pegar nesse momento, por exemplo. Então, dentro dessa perspectiva, acredito que vale a pena você direcionar os seus estudos para essas matérias. Então, de forma prática, dentro desse projeto de mentoria, você vai ter acesso a metas diárias, né? Então você vai ter um conjunto de metas, que são as nossas sprints, que eu vou te indicar efetivamente o que estudar. Estude penal, estude processo penal, estude administrativo, estude constitucional. E eu vou te entregar, inclusive, os cadernos de questões do TEC, para você ter as questões direcionadas de acordo com a banca FGV. Nós também vamos ter simulados ali, pelo menos 3 simulados para você ter de forma organizada ali o que realmente vale a pena você praticar, o que vale a pena você estudar. Você vai ter um curso em vídeo e PDF, né, com aulas em vídeo e PDF também direcionadas para a banca FGV,
para você não perder mais tempo, né? Afinal, nessa reta final, como eu bem disse, não dá mais para você perder tempo, você precisa estudar de maneira direcionada. E por fim, você vai ter encontros de mentoria comigo, né? Eu sou analista do judiciário, e também o professor Bruno, que é analista do MPU, da área de direito, que vai estar direcionando em relação aos artigos de lei mais importantes, de jurisprudência, os próprios simulados, os encontros de mentoria conosco também, as discursivas, que tudo isso ajuda você aí a ter um material mais direcionado aí, tá bom? Agora, certamente, gente, quem fizer uma boa prova, quem fizer uma prova ok para analista ali, fazer uma boa discursiva, vai ter condição de ser nomeado, vai ter condição. Cara, eu não vejo assim há muito tempo concursos de tribunais que chamem tantas pessoas, que nomeiem tantas pessoas. Então, de forma muito específica, eu acredito que é uma excelente oportunidade para você que estuda para tribunais. A Banca FGV, ela meio que já faz vários concursos de tribunais, então é a oportunidade de você estudar para o TJRJ e a partir disso também construir uma base para outros tribunais. Então, na minha opinião, vale super a pena aí. Eu faria esse concurso público, certamente, né? Seria uma excelente porta de entrada para você, ou até mesmo você que queira aposentar, né, dentro dessa carreira, né, de analista, a prova de técnico também. Então, é uma boa oportunidade. Eu vou deixar os links aqui tanto para técnico quanto para analista para você conhecer o nosso projeto e certamente ter esse conteúdo direcionado. Você não precisa de mais nenhum material, tá? Com esse material você vai ter acesso a todo o conteúdo que você precisa. Como eu disse, aulas em vídeo, PDF, plano de estudos, simulados, caderno de jurisprudência, de lei seca, os encontros de mentoria, plano de estudos, enfim, tudo isso vale muito a pena para você, tá bom, pessoal? Então, vou deixar o link aqui para você e espero que possa te ajudar. Eu quero te ajudar nesse projeto, eu vou estar do seu lado, caminhando do seu lado. E vamos para cima. Me segue lá no Instagram também, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, compartilha aí. Eu vou disponibilizar também um grupo do TJRJ, aqui um grupo gratuito, em que eu vou disponibilizar para você essa minha análise aqui das disciplinas desse projeto, tá bom, gente? Tamo junto. Segue lá no Instagram, @bymatheussantos. Bora vencer. Valeu!